afinal, qual que é a diferença da teologia para a ciência da religião? O pessoal às vezes pergunta muito isso, né? A teologia, de fato, ela tem compromisso em estudar as doutrinas, de fato, do pensamento cristão, né? Já, no caso, falando da teologia cristã, né? Seja ela católica ou protestante. Então, ela está muito presa a questões como trindade, eclesiologia, soteriologia, a mitologia, né? Doutrina do Espírito Santo, né? Pneumatologia, né? Doutrina do pecado, como eu disse, a mitologia, etc. Já a ciência da religião é um leque mais amplo. Por quê? Porque ela utiliza de elementos de outras ciências, como por exemplo as ciências sociais, para fazer a discussão. Então, a ciência social da religião, ela vai trabalhar questões antropológicas, questões culturais, né? Vai trabalhar a antropologia cultural, vai trabalhar a sociologia em vários aspectos, vai olhar a religião, dependendo dos casos, a partir de uma perspectiva fenomenológica, ou seja, usando alguns filósofos como referenciais. Então, nesse sentido, ela acaba sendo mais ampla e mais que contempla mais a diversidade do que a teologia. Nesse sentido, hoje cada vez mais os programas de graduação, pós-graduação, eles estão muito mais inclinados a trabalhar esse tema da ciência da religião do que a teologia em si. Obviamente que ainda há no Brasil muitos cursos de teologia consagrados em algumas faculdades históricas, né, do Brasil, seja elas católicas, seja elas de matriz protestante evangélica. Mas sempre nessa perspectiva um pouco mais restrita, ligada muito mais à formação pastoral, eclesiástica, né? E não numa formação tão ampla, assim, dialogando com diversas áreas do conhecimento. Já a teologia, já a ciência da religião, ela tem esse caráter, como eu disse, mais plural, né? Enquanto que a teologia é mais restrita, a ciência da religião tem esse caráter mais plural, de você ter trabalhar de uma proposta mais ampla. Então, basicamente essa é a diferença, né? Agora, você tem elementos que ajudam você a fazer essa discussão e que enriquecem o currículo de cada pessoa, né? Então, você tem áreas como, por exemplo, a psicologia que você vai trabalhar, da psicologia pastoral, ou de uma psicologia mais ampla, que pode ser também tratada no âmbito da ciência da religião. Você pode fazer assim, diálogo com outros pensamentos, como pensamentos sociais, como de movimentos sociais, por meio da ciência da religião. Você tem setores do pensamento, dessas diversidades que nós temos cada vez mais sendo trabalhados no Brasil, a questão da mulher, a questão indígena, a questão quilombola. Isso também a ciência da religião ela pode contemplar como referencial mais amplo, uma vez que a teologia ela trata também desses assuntos em alguns momentos, né? Por exemplo, quando fala de igreja e sociedade, né? Teologia pastoral urbana, ou em determinados momentos você tem outros referenciais para você trabalhar esses temas, mas sempre numa perspectiva partindo da visão da igreja, né? Como que a igreja olha, como que a igreja pode trabalhar, como que a igreja ela trata esses temas. Já numa linha da ciência da religião é muito mais amplo, digamos assim. Então, acaba que o debate ele fica mais rico por conta dessa diversidade que se pode ser trabalhada, né? Tanto no âmbito social, como no âmbito político, filosófico, enfim. Então, basicamente, como eu disse, né, essa seria a diferença primária, né? E também tem uma questão de objeto, né, de metodologia de objeto, né? A teologia ela tem uma metodologia própria, um objeto próprio, né? Que é, como eu disse, estudar tanto as doutrinas do pensamento cristão quanto a Bíblia em si, valores, né? Digamos assim, não a palavra dogmas no sentido de dogmatismo, mas assim, questões como, por exemplo, os concílios, né? Doutrinas, muito bem delimitados, né? Então, esses debates que a gente vê em rádios evangélicas e católicas, né? Sobre coisa restrita ao pensamento cristão. Arminianismo, calvinismo, né? Graça irresistível e uma série de outras questões, né? Já quando você tem uma perspectiva da ciência da religião, o referencial fica muito mais amplo, mais aberto, mais abrangente no caso. Então, eu acredito que essas sejam as grandes diferenças, né? Esses sejam aquilo que distingue uma área da outra. Então, o pensamento é muito rico, né? E cabe a nós, pessoas curiosas, estudiosos, aprofundar cada vez mais nessa perspectiva. Então, é isso.